Pessoal, a maioria de vocês já me conhece ou não? Quem me conhece aí? Não. A maioria não, né? Então vamos ter que começar lá no comecinho, tudo de novo. Gente, pelo tempo que eu trabalho com codependência, nesse grupo aqui agora me ouvindo, imagina quantas pessoas que deveria estar aí me ouvindo. Muitas. Porque esse tratamento realmente é o resto da nossa vida. Assim, pelo menos uma vez por mês a gente tem que participar. Né? E a maioria, quando o seu especial termina o tratamento, sai da comunidade, também já deixa de participar da reunião, que é algo que vai ajudá-lo pelo resto da minha vida. Porque se eu falar para vocês, você acha que eu gostaria de estar aqui, né? Segunda-feira, ouvindo a minha esposa lá na parte de baixo de casa, lá, fazendo a janta, tá cheirando aqui em cima. A televisão ligada. Entendeu? Eu faço por quê? Porque me ajuda. Porque eu sou doente. Eu sou codependente. Eu tenho um ente querido da minha família. Eu tenho um ente querido, que é o meu familiar. Ele fica nessa ida e vinda de recuperação. E eu tenho que lutar contra isso para mim. Não, eu fico tentando burlar, tentando envolver, tentando dar ideias. E a gente sabe que não somos nós. Se eles não querer, não é você que vai fazer com que ele mude de ideia, né? Até tem o que eu vou falar com vocês, está no outro caderno aqui, fala assim, como dificultar a permanência, né, do seu ente querido no mundo das drogas. Como dificultar a vida dele no mundo das drogas. Como fazer com que cada vez fique mais difícil que ele permaneça no mundo das drogas. Sabe o que é? Alguém chuta? Sabia que é cuidando de vocês? A única maneira de você dificultar a vida dele no mundo das drogas é cuidando de você. Principalmente mãe, esposa. Essa é a maior maneira de você dificultar, porque ele vai perceber que você está seguindo com a sua vida. E ele está se afundando. Agora eu vou para lá, nesse outro assunto, eu quero falar sobre as características primeiro, mas essa é a única maneira. Eu posto lá, depois vocês me seguem lá, é Fabiano Codependência Química no YouTube. Tem lá, fiz um desenho lá, um rabisquinho correndo, um hominho correndo e uma mulherzinha correndo atrás. Aí ele com a droga na mão e essa pessoa fixada com o olhar. Aí um certo momento, a mulher para de correr atrás e aí sim que o dependente químico vai parar de correr e vai olhar para ela. Hora que você começar a olhar que existe um mundo em volta de você, que existe outras pessoas, outros entes queridos perto de você, a hora que você fazer isso, começou a fazer uns almoços, começar a se cuidar da sua aparência, aí sim ele vai perceber, né, que ele precisa de mudar. Mas enquanto você estiver atrás dele, mantendo o seu vício, mantendo, apaziguando a mente dele, né? Eu estou aqui, sei de onde você estiver, no buraco que você estiver, ele não vai sair do mundo das drogas. E se der tempo, eu vou prosseguir lá nas outras. O que você mais vai poder fazer para que você possa dificultar que ele permaneça nesse mundo de drogas. Só que hoje a gente precisa de falar sobre a característica, porque a maioria de vocês não me conhece. E para a gente dar sequência, a gente precisa de falar sobre as características de um codependente, para que a gente possa, né, entender o que a gente vai falar aqui agora. Infelizmente, o dependente químico ele é dependente da droga, né? E o codependente ele é dependendo do dependente químico. Ele é viciado na droga e você é viciado nele. Aí que se vocês permanecerem comigo aí no decorrer da caminhada, vocês vão compreender melhor, entender melhor o que eu quero passar para vocês. E sempre entendendo que eu não quero julgar vocês, não quero dificultar a vida de vocês, a minha intenção é somente de ajudar, tá?
para que você possa receber o seu especial da melhor maneira possível na sua casa. Porque se ele voltar para sua casa, a sua casa estiver como antes, infelizmente vai voltar a usar droga. Não pode teimar comigo da forma que for, tem que haver mudanças. Tem que mudar, não tem como. Até quando você for visitar ele, se você não perceber nenhuma mudança nele, você infelizmente vai voltar a usar droga, tá? Tá lá somente dando tempo lá dentro, tá bom? Porque a pessoa que realmente quer mudar de vida, a vontade de parar de usar é maior do que a vontade de usar. Então, enquanto a de usar for maior, vai permanecer dessa maneira, tá? E sempre você tem que pensar da seguinte maneira: ameaças não vai mudar nada. Aqui, ó. Ameaças não cumpridas, você só vai perder o poder da sua palavra. Nada que você fale mais com ele não tem mais poder. Porque você já falou tanto e não cumpriu, que ele não acredita mais em você. Então, a partir de agora, o que tem que ser? É comportamento. Igual eu falei com você agorinha. Falar menos e fazer mais. Porque você já falou demais e nunca cumpriu o que você falou. Eu posso te mostrar de várias maneiras aqui, só que nós vamos fugir do que eu vou te falar, que eu planejei pra gente. Uma delas que eu não te quero mais. Uma delas você não entra aqui dentro de casa mais. Uma delas eu não te dou dinheiro mais. É isso. Se você chegar fora do horário, você não entra dentro de casa. Essa é a última oportunidade. E nunca teve a última oportunidade, nunca cumpriu nada. Então, nada que você falou não tem poder sobre a vida dele. E nem o que ele fala também, que é difícil você acreditar. Porque já falou tanto que ele não acredita mais. Tá bom? Alguém quer falar alguma coisa? Por favor. Obrigado. A característica de um codependente: ele vive o problema do outro. Ele não vive mais o seu problema. Ele vive o problema do outro. Essa é a primeira característica de um codependente. Parece que você não tem problema. Só o outro que tem problema. Se eu perguntar para você como está a sua vida, para você preocupar tanto com a vida dos outros, do outro, né? Porque lá a maioria das pessoas que se encontram lá são maiores de idade. São pessoas que têm que adquirir responsabilidade. Enquanto você estiver resolvendo o problema dele, ele nunca vai adquirir responsabilidade, sempre vai continuar esse pamonhão que ele é. Tá? Me perdoa a expressão da palavra, né? Como está a sua vida? Né? Eu posso falar nome aqui e perguntar para algumas pessoas aqui como que está a sua vida. Mas eu não vou expor ninguém, porque você precisa estar bem. Tá? A primeira característica: vive o problema do outro. Segundo, coloca a sua necessidade abaixo da necessidade do outro. Entendeu? Você está precisando de alguma coisa? Para você estar tão preocupado com a necessidade do outro? São coisas que eu vou ajudar vocês a pensarem. Porque para mim aconselhar alguém ao todo tempo, todos os dias, eu tenho que estar muito bem. Eu não gosto muito daquelas figurinhas que as pessoas ficam me mandando. Então ficam mandando em grupo de família, de WhatsApp, como é que eu vou falar? Perseverança de vida. A pessoa que mandou colocou em prática na vida dela primeiro, para depois ela mandar para a vida do outro, ou a graça é só mandar para a vida do outro, para que o outro coloque em prática? Porque se tudo que eu compartilho eu colocasse em prática na minha vida primeiro, como que seria a minha vida? Tudo que eu falo sobre acerca da codependência química, se eu praticar à risca, minha vida seria outra bem diferente. Eu não viveria o que eu vivo com o meu ente querido, às vezes.
Mas eu luto todos os dias da minha vida para mim não fazer as vontades dele e das outras pessoas que estão ao redor dele defendendo ele. E me colocando como mal por mim não fazer as vontades. Tá? Eu parei no 2, né? Coloca a sua necessidade abaixo da necessidade do outro. Ah, mas eu sou cristão. A Bíblia fala que eu tenho que ajudar. Fala que você tem que ajudar que jeito? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua força, para que não sobre nada para você. Te fala o texto. Marcos 12, 30. Então eu amo a Deus primeiro, toda a minha força, para mim não pensar que eu sou fortão, meu entendimento, pensamento, sabedoria, para que não sobre nada para mim. Depois, segundo, 31, amará o teu próximo como a ti mesmo. Você se ama? Porque quando a gente ama, a gente cuida. Você está se cuidando? Para você falar que você vai cuidar de alguém? Porque se você não estiver se cuidando, não estiver fazendo um tratamento acerca da codependência química, se você não estiver bem, você vai desgraçar com a vida da outra pessoa. Você precisa estar bem. Para que você possa receber a pessoa na sua casa da melhor maneira possível e conduzir a sua vida. Mas primeiro, você tem que cuidar da sua vida. Imagina se todo mundo cuidasse da sua própria vida, como é que seria o mundo? Seria uma maravilha. Seguindo. 3. O relacionamento não fica mais pautado no amor e na amizade, sim na doença. O relacionamento do codependente químico e do dependente químico, ele não fica mais pautado no amor e nem na amizade, e sim na doença. Vocês conseguem me entender? O diálogo entre vocês é relacionado mais ao quê? As pessoas que eu conheço que são codependentes, que estão do meu lado, eu sei. O que você pensa mais? É no amor que você tem por ele? Que você sente por ele? Na amizade que você tem por ele? Ou é na droga que separou vocês? Está pautado no que esse relacionamento entre vocês? É na questão que você não tem nada mais? É por causa dele? Que ele destruiu tudo por causa da droga? E ele falando que ele está nessa situação é porque você, se for filho, separou, brigou, falou coisas que não deveria. Até sobre isso eu falo com vocês. Eu falo que eles sabem até qual botão apertar para deixar vocês em desespero, para conseguir o que eles querem. Eles sabem até o que falar para que vocês chorem, caem em depressão, pela convivência que eles têm com vocês. Gente, eu não estou contra eles. Que eles estão lá sendo ajudados todos os dias, 24 horas por dia, e vocês estão sendo ajudados por quem? Vocês têm essa oportunidade aqui comigo de vocês entenderem o que é codependência, para que vocês não desgracem a vida deles, mais ainda. Porque se você pensar para mim que você tomar da conta de vida de alguém e ajudar, é atrapalhar. Você está ajudando alguém a ser um bundão. Você não está ensinando, lá só tem homem. Pelo que eu entendo de palavra de Deus, homem é sacerdote, homem cuida de mulher. Cuida dos filhos, cuida da família, cuida das contas. E a maioria dos dependentes químicos que passaram em nossa comunidade terapêutica, eu estou lá desde o começo, gente. Desde o comecinho. Desde quando era Projeto Esperança. Vocês podem perguntar lá para o pessoal lá. Eu estou lá desde o começo. Desde quando era na igrejinha. Os únicos que estão de pé são aqueles que viraram homens mesmo, assumiram suas famílias, pagaram as suas contas, que começaram do zero. Esses estão de pé. Aqueles que as famílias dele deram tudo, não estão.
Gente, você não entende a alegria de um dependente que conseguir pagar o seu primeiro aluguel, comprar a sua primeira televisão, o seu celular, ele trabalhar e comprar, não vocês darem, por mais que eles peçam. Quando eu paguei meu primeiro aluguel, gente, você não tem ideia. Minha televisão, minha primeira casa, meu primeiro carro, entendeu? Não tem nada melhor que isso para um homem que é homem mesmo. Porque na eu falo sobre isso também, lá no YouTube vocês vão encontrar. Até que ponto é dependência química, até que ponto é caráter. Aquela porteira não é milagrosa, aquela porteira não tem um milagre naquela porteira que ele vai entrar lá pra dentro, vai acontecer um milagre, parou de usar droga, nunca mais vai usar não, gente. Lá é um dia após o outro. É construção. Em tudo que você vai fazer na sua vida, é propósito, é planejamento, como que eu tenho que fazer, como que vai ser, não é burlando regras. O relacionamento não fica mais pautado no amor e na amizade, assim na acusação entre um codependente químico e um dependente químico. Só na acusação. O codependente passa a acreditar em uma necessidade em controlar a pessoa adoecida, seus comportamentos, vivendo em função da pessoa. Você começa a acreditar, codependente, passa a acreditar em uma necessidade, que você é Deus, em controlar a pessoa adoecida, os seus comportamentos, acho que é você que controla ele, vive em função do outro. Você não tem vida, a sua vida é o outro. Tirar o outro de você. Quem é você? Quem é você, Maria Cida? Quem é você, Daniel? Quem é você, Antônia? Quem é você, Késia? Se tirar essa pessoa de você, quem é você? Você tem vida? Você é feliz? Pra você falar para ela ser feliz? Que é contraditório para mim falar para alguém ser feliz se eu não sou feliz. Se eu não tenho autonomia. Parece que não existiu eu antes dele. Parece que não tem eu antes. Tem eu com ele. Vou ler só outro negócio aqui. Cuide de você primeiro, né? Do seu bem-estar, e você vai dificultar. Quanto apertamos uma... Quando você aperta uma garrafa de água, o que sai dentro dela? Não é água? Se eu te apertar aqui, por fechado mesmo, o que vai sair de dentro de você? Amargura, choro, ressentimento. Então, esse é você. Não fazer a vontade deles, e sim o que é o certo. Não dá dinheiro, não dá tudo que ele quer, não permitir que ele use droga dentro de casa, não permita traficante ir na porta da sua casa. Essas são as coisas que você tem que fazer para dificultar, entendeu? Porque o dependente ele só pede ajuda quando ele não está aguentando mais. Quanto é por dor, pela dor de usar. Mas não é por causa de você, pelo que você fala. Ele só pede ajuda quando não tá conta mais de usar droga, não tem mais lugar, tá devendo para todo mundo. Não é pelo seu falar para ele, é pela situação de vida que ele está vivendo. Não é pelo que você fala.
Continuando. Que às vezes a gente pensa que é pelo que eu falo. Não, é pelo meu comportamento. Vou pular um aqui. Se sente responsável pela outra pessoa, por seus sentimentos, pensamentos, necessidades, ações, escola, vontade, bem-estar, sentimento. Você pensa que é tudo você. Se for mãe, quer escolher até a namorada, a escola que vai terminar os estudos, a igreja que vai congregar, a novela que vai assistir junto depois que voltar para casa. Entendeu? Ó, vou começando do começo aqui. Se sente responsável pela outra pessoa, você pensa que você é responsável por uma pessoa maior de idade. Você é responsável por você mesmo, pelos seus atos. Por seus sentimentos. Não tem como você cuidar dos sentimentos de ninguém. Pensamentos, necessidades, ações, escolhas, vontade, bem-estar, destino, né? Coloquei outras coisas aqui embaixo aqui. Às vezes você perde até o sono pensando o que ele está pensando lá dentro da comunidade, o que ele vai fazer. Será que quando ele sai de lá, o que ele vai fazer? Né? Será que ele vai estudar? Se ele vai voltar para minha casa? Não, esse é o momento dele cuidar dele lá dentro. Esse não é o momento dele resolver nada aqui fora. Não tem condição de resolver nada, não tem condição de pagar conta, pensão, arrumar carteira, nada. Esse é o momento de mudar de vida. De colocar em prática aquilo que ele está aprendendo lá dentro. Aprender tudo e começar a colocar em prática lá dentro aqui fora. Teve um que passou com a gente lá em 2014. O dia que ele terminou o tratamento dele, a gente viu ele jogando tudo que ele aprendeu, uma apostila dentro da fornalha. Falei, uai, mãe. Eu, não, agora não vou precisar mais não. Será que aprendeu alguma coisa? Não aprendeu nada. Agora que ele vai precisar, lá dentro é fácil. Lá dentro não tem droga, gente. Não tem cachaça, não tem cigarro. Lá dentro é mamão com açúcar. O difícil é aqui fora. Voltar pra cá. Aí lá dentro não aguenta o mimimi de ninguém, entendeu? Uma pessoa xinga um outro lá, imagina 15 homens vivendo junto, 14 homens, acha que não vai dar briga, uma confusão? Vai sim, gente. Entendeu? Aí não aguenta uma discussão, quer ligar pra mamãe e contar que o outro me xingou. Oi? Aí aqui fora não aguenta ouvir nada de ninguém, porque não aguenta ouvir nada lá dentro. E o engraçado é que houve meio mundo de coisa de traficante aqui fora, chega lá dentro, não aguenta ouvir nada, não pode falar nada que está sendo humilhado. É um mimimi danado. Agora, aquele que realmente quer mudar de vida, que a vontade de parar é maior do que a vontade de usar, ele vai lutar. Ele vai chorar lá dentro de vontade de usar, mas vai permanecer. Porque é possível. Existe muita gente em sobriedade que passou em nossa comunidade. Muitas. Continuando. Sente ansiedade, pena, culpa quanto a outra pessoa tem problemas. Diz sim quando era para falar não. Ó, isso aqui é a maior dificuldade que um codependente tem. Vou te ensinar a treinar isso aqui. Vou te ensinar a falar não. Se você não consegue falar no mesmo dia, fala que vai pensar. Vou pensar. Vou conversar com alguém. Mas a maioria das suas palavras para um dependente químico é não. Não, 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 não e não e não. Se achar que eu estou errado, vai para a Bíblia. Os mandamentos tem quantos não? Não é 10, é 11 não. Jesus, a maioria, Jesus falou não. Eu fico pensando se Deus tivesse me dado tudo que eu já pedi para Ele. Saia fora de ameaça. Porque eu sei que a maioria dos codependentes tem medo de falar não por medo de ouvir xingamentos. Com medo de ouvir o filho falar, não te chamo mais. Rachar um nome de rachaloeira.
Você não me ama, eu vou sumir. E não some nada. Eles só aprenderam a manipular você. Apenas isso. Só aprender, e você tem que aprender a não cair mais nessas manipulações e viver a sua vida. Toda vez eu falo, fica até chato. Cuida de você, pelo amor de Deus, vai no salão de beleza, vai cuidar de você, vai comprar roupa. Toda reunião que eu falo sobre isso. Você precisa cuidar de você, você precisa estar bem para falar para alguém que está bem. Não tem como, tá? O codependente vive tentando agradar as pessoas em vez de agradar a si mesmo. Agrada você. Para de agradar os outros. De dar tudo que os outros pedem. O que você está precisando? O que você sonha? É uma roupa nova? É uma televisão nova? A hora de cuidar de você é agora. Ele está lá dentro. Sendo cuidado. É arrumar a unha, fazer uma limpeza de pele, é o que seja o que for, gente. É odonto, vai lá, dá um grau na boca, se sinta bem. Vive tentando provar que é bom o suficiente, que não admite erros. A maioria dos codependentes, ele é bom demais, né? Ele não erra hora nenhuma. Ele é o certão. Eu não uso droga, eu não bebo. A minha vida tá desse jeito, é por causa dele. Porque ele fez. Tô falando ele, gente. É porque ela é masculino. Só por isso. Então por que você permite ele fazer isso? A culpa também não é só... Eu só permito algo acontecer na minha vida até certo ponto. A partir de agora eu não permito mais. Por que eu prefiro culpar todo mundo? Se for casal separado, o marido culpa a mulher, ou a mulher culpa o marido por causa do filho estar nessa situação. Em vez de tentar resolver o problema, vamos culpar. Vamos jogar, vamos pulverizar o negócio, vamos xingar, vamos ficar bravo, do que focar aqui naquilo que tem que ser resolvido. E como que eu faço para resolver essa situação? É eu entender o que é essa doença. Qual a melhor maneira que eu vou lutar contra essa doença? Um lutador vai lutar boxe para ganhar do outro. Ele não tem que entender, não tem que conhecer a outra pessoa para que seja uma luta justa. Aí você não sabe de nada. Quer levar o trem de qualquer jeito. E você acha que vai dar certo? Se você falar para mim que você está vivendo uma situação difícil, triste, nesse momento, é por causa das drogas, do vício, da codependência, então você tem que fazer isso, procurar ajuda todas as semanas para sair dessa situação. Então você está mentindo para mim. Que você fala que a sua vida melhorar é você saindo dessa situação, então chegou a hora. Ou então para de mimimi. Ah, mas como é que eu faço? Eu não sei ler, não tem livro. Redes sociais, YouTube, codependência química, Fabiano, codependência química, Rodrigo, codependência química. Vai sair tanto trem lá. Tem uma mulher, Casal Primavera, topíssima. Eu pego e mostrei a maioria dela. Então, essa é uma chance que você está tendo, a oportunidade que você está tendo de mudar de vida. Se os dois saírem dessa situação, que maravilha. Se ele sair dessa situação, você não, ele segue a vida dele, você fica para trás com a sua vida de codependência. Qual o risco de você arrumar outra pessoa para você cuidar? Porque se você não tiver alguém para você cuidar, você não tem vida.
Como você vai ligar para um parente seu falar que você tá aí como super-herói cuidando da outra pessoa? Se você não vai conseguir ser o super-herói mais? Se você não tem ninguém para você cuidar mais. Que a outra pessoa recuperou, tá bem. E você? Você recuperou? Gente, por baixo. Um dependente químico, ele atinge por baixo 5 pessoas dentro de casa. 5. Não sei o que aconteceu hoje, não tô vendo a rosto de ninguém aí, todo mundo fugiu. Deixa eu ver quantas horas. Vocês estão conseguindo me entender? Vou mais um aqui. Vive buscando desesperadamente amor, aprovação, tolera abuso, para não perder o amor de outros, dos seus entes queridos. Por isso não fala não, por medo de ouvir palavras de xingamentos. Eu falo, gente, eu chego lá na casa da pessoa, falo, gente, fala não. Como que eu vou falar não? Vai me xingar. Vai me maltratar. Eu sei que dá medo mesmo. Mas então vai viver desse jeito? Então aceita a situação, leva o resto da vida assim. Ou quer dar um basta na situação? Eu tenho certeza que você tem outros familiares do lado seu e que pensam da mesma maneira do que eu penso. E há uma divisão muito grande na família por isso. Os demais irmãos não concordam que o outro irmão faz. Os filhos, as irmãs, os irmãos. O pai não concorda com o que o genro está fazendo. E é dessa maneira, pessoal. Infelizmente. Eu vou parar por aqui. Nós não terminou nenhum nem o outro. Eu preciso do nome, hein? O nome de todo mundo aí. Vai sair me dando o nome saindo. Qual vai ser a primeira pessoa aí?